Foi, Pronto, agora foi. a pergunta foi pertinente. Com certeza. Tá bom, professor. Tá bom, Trilha. Bom, então, como eu estava falando, a Constituição só fez prever um instituto e dizendo que, na forma do que fosse disciplinado e regulamentado em lei. A lei só veio em 1999, né? Em dezembro de 99. Né? Então, veio 10 anos depois da Constituição. E a lei cuida do objeto dessa demanda, dessa espécie de demanda, tanto no artigo 1º como no artigo 3º. Por isso que eu disse, aqui a lei foi mais pródiga em esclarecer, aclarar e identificar bem a questão relativa à arguição do descumprimento de preceito fundamental. Diz o artigo 1º, caput, na cabeça do artigo tem o seguinte enunciado: a arguição prevista no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal será proposta perante o Supremo Tribunal Federal e terá por objeto, olha aí, terá por objeto evitar, quer dizer, prevenir, precaver ou reparar lesão, ou seja, corrigir o defeito, o vício, reparar, vir em seguida como forma de reparação. Reparar lesão ao preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Bom, aqui nós temos os seguintes informes. Primeiro, o que é que trata esse parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição? Trata de um instituto chamado arguição. Arguição de quê? Como o objetivo é evitar ou reparar uma lesão a preceito fundamental, é a arguição a algo do preceito fundamental. O que é esse algo de preceito fundamental? Arguição ao descumprimento, porque se nós estamos diante de um descumprimento a um preceito fundamental e nós vamos evitar ou reparar essa lesão, então nós estamos diante de uma arguição arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o que é isso? Uma espécie de demanda, como diz o artigo 1º. A arguição será proposta. A arguição será proposta. A arguição será proposta através de quê? O que é isso? Através de uma ação. Por isso que é chamada de ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Perante o Supremo Tribunal Federal. Então, olha, por ação, tá vendo? Por ação. Perante o Supremo Tribunal Federal, um único órgão, concentrado num único órgão, que tem a competência para dizer da violação a um preceito fundamental através desse instrumento, é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí o quê? Nós temos a segunda característica para identificar a espécie de controle, que é uma espécie de controle concentrado. Olha, proposta perante o Supremo Tribunal Federal. É uma ação proposta perante o Supremo Tribunal Federal. Então, controle de constitucionalidade por ação, controle de constitucionalidade concentrado no Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público. A violação ao preceito fundamental tem que vir de ato do poder público. Ato do poder público já está dizendo aí. Ato do poder público federal nas três esferas de poderes, do estadual da mesma forma e municipal. Então, poder público aí tem um sentido o mais amplo possível. Bom, como esse artigo, a cabeça desse artigo está indicando, nós temos aí o que se denomina de ação autônoma de arguição de descumprimento de preceito fundamental, tá certo? Então, é possível se arguir a inconstitucionalidade de um ato do poder público, aí é muito genérico,
vai além da lei, é ato administrativo, qualquer espécie de ato de qualquer poder e de qualquer esfera desses poderes, no âmbito federal, estadual, municipal, não é? Que possa estar lesando ou venha a provocar uma ameaça, a lesão a um preceito fundamental. Então, o primeiro ponto aí além das informações que eu passei a respeito desse parágrafo, desse artigo primeiro, qual é o objeto aqui? Olha, o objeto é evitar a reparação, ou reparar a lesão ao preceito fundamental, e aí preceito fundamental é o ponto, vamos chamar assim, o ponto fulcral da questão. Esta espécie de demanda tida como uma subespécie de controle de constitucionalidade concentrada, essa espécie de demanda, elas visa corrigir, vamos dizer assim, para atender as duas expressões, evitar ou reparar a lesão, não é isso? Visa corrigir um ato que se constitua como violador de um preceito fundamental. Ah, professor, onde é que eu vou buscar a identificação desse ato como violador de um preceito fundamental? Bom, aí nós temos que fazer a famosa classificação. Olha, a história da classificação dos institutos jurídicos para poder a gente chegar a um denominador comum com relação a essa ideia. E aí eu vou aqui só dar umas indicações. Nós não temos condições de identificar tudo. Isso era trabalho para se fazer uma semana só trabalhando só com esse tema. Mas se você pegar a Constituição Federal, lá tem um capítulo específico da Constituição, a partir do artigo 5º, logo, não é? E que ele cuida de quê? De assegurar, de resguardar, de garantir os direitos individuais e sociais. Garantir os direitos fundamentais, aliás, diz expressamente. Garantia dos direitos fundamentais individuais e sociais. Né? Pronto. Já neste capítulo, a gente já pode dizer de antemão que nós temos um capítulo aí que já cuida de prever direitos fundamentais. E olha que todos os direitos, só o rol de direitos fundamentais que tem no artigo 5º aí, já daria para escrever uma obra de alguns milhares de páginas. Né? Muito bem. Aí você diz assim, bom, agora isso se esgota em termos de direitos fundamentais na Constituição Federal? Não, 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 não. A Constituição, em toda a sua extensão, todas as normas não são direitos fundamentais. Todos os direitos, todas as formas de disciplinamento das matérias previstas na Constituição não são direitos fundamentais, mas uma boa parcela, talvez aí a maioria seja. Não é? E aí nós vamos ter direitos fundamentais na parte, por exemplo, do capítulo sobre matéria tributária com relação aos direitos fundamentais do contribuinte, não é? É um exemplo aí, um capítulo rico. Na parte dos direitos ao ensino, à educação, à saúde, a questão dos indígenas, e vai por aí afora. Então, são muitos os temas, as matérias, são muitas as matérias que disciplinam, regulamentam, trouxeram como garantia espécies de direitos que se têm como fundamentais, principalmente em termos de garantia do cidadão, dos direitos individuais, dos direitos coletivos, onde essas matérias elas são pródigas
em serem trabalhadas exatamente sob essa perspectiva. Ah, professor, aí agora eu vou buscar um. Bom, aí agora, como eu falei, tem que se fazer o trabalho de classificação e o trabalho doutrinário. Trabalho doutrinário, onde é que eu vou buscar? Bom, vou indicar aqui três obras só, rápido, para. Você tem um livro de Gilmar Mendes, muito, muito volumoso e condensado sobre essa matéria. Direitos fundamentais ou inconstitucionalidade de direitos fundamentais na Constituição, uma coisa assim. Ele é autor gaúcho, Igor, me lembro o sobrenome agora, que é um autor que escreve, ele tem até uma coluna no Conjur, é um autor que escreve, é uma coluna só sobre direito constitucional, e que ele escreve muito sobre direito constitucional, bem volumoso, sobre o conceito de direitos fundamentais. Tem um livro de professor nosso, conterrâneo nosso, que agora não é mais professor da Universidade de Recife, doutor Edilson Nobre, que é o atual presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, né? E tem também um tratamento a respeito de direitos fundamentais na Constituição. Tem um outro livro de direitos fundamentais de um outro juiz federal do Ceará. Muito bom também esse livro, entendeu? São aí algumas obras que eu estou apenas apontando, indicando, para dizer como tem obras sobre o assunto. Afora capítulos de livros sobre direito constitucional, e aí são obras de fôlego, essas que eu estou falando, né? São obras que realmente comportam já um vasto conhecimento sobre a matéria. Então, é importante primeiro se identificar se nós estamos diante de um direito fundamental. E nós vamos identificar esse direito fundamental buscando as classificações doutrinárias a respeito desses direitos que estão previstos, estão disciplinados na Constituição Federal, certo? Esse ponto aí é muito importante para que vocês se situem onde é que se busca, onde é que se tem esse direito fundamental, onde é que eu vou encontrar esse direito fundamental. Dei aí 4 obras para vocês terem. Deixa eu ver aqui. Tem uma dessas obras, eu acho que tem por aqui, mas na hora que a gente olha assim, não encontra, não. Era desse juiz federal do Ceará. Tá aqui. Eu vou mostrar aqui, essa obra aqui. Opa. Olha, George Malmstein. George Malmstein. O livro, inclusive, é Curso de Direitos Fundamentais. É um livro bom de se estudar, porque ele é escrito em forma de um curso, né, de direitos fundamentais. Não sei se dá para ver aí, dá, William? Curso de Direitos Fundamentais, certo? De George Malmstein. É da editora Atlas, tá certo? Então, aqui, olha, uma obra de fôlego, não é um livrinho qualquer. Esses livros sobre direitos fundamentais, eles são realmente bem robustos, porque a matéria é muito rica, então não dá para escrever numa obra qualquer. Ele diz até que este livro aborda temas que estão na ordem do dia das discussões jurídicas mais relevantes, fornecendo o que há de mais interessante e atual dentro da teoria e da prática dos direitos fundamentais, dentro da teoria e da prática dos direitos fundamentais. Reparem que é uma obra muito interessante, muito boa de se estudar, porque está posta como um curso, né? E tem tanto a parte teórica como parte prática. Tem, logicamente, na parte prática que fala aí,
a questão principalmente de jurisprudência sobre o assunto, julgados a respeito, etc, etc. Bom, pessoal, eis aí um caminho para a gente encontrar como identificar esses direitos fundamentais e, estando diante de um direito fundamental, e se ele for violado, nós estamos diante da violação a um preceito fundamental. Eis aí a grande descoberta, vamos dizer assim, e como identificar esse direito fundamental. Certo? Bom, na graduação é esse o papel que eu tenho que trabalhar para vocês. Olha, como é a graduação? É só dar elementos para a pessoa estudar. Esse aqui é o detalhe, não é? E aqui não esqueça o detalhe. Então, vamos aqui para o parágrafo único e não esqueça o detalhe. É que nós estamos diante da chamada ação de arguição de descumprimento do preceito fundamental, a chamada ação autônoma de arguição de descumprimento do preceito fundamental. Por que eu estou chamando a atenção para esse aspecto? Porque no parágrafo único também trata do assunto quando diz caberá também, olha, caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Aí indica aqui, no inciso 1, as hipóteses, né? Caberá também a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. E aí manda até verificar a ADIM 2231 de 2000, que é onde restou definido a constitucionalidade e o alcance dessa situação do inciso 1, parágrafo único. Olha, nesse parágrafo único, nós temos outra espécie de ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Que espécie é essa? Essa espécie de ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental, ela é utilizada ou utilizável de forma incidental. Agora, eis a importância, porque eu chamei a atenção de que na cabeça do artigo a ação é autônoma, independente. Esta daqui não, ela precisa ter alguma ação, alguma controvérsia sobre o tema que vai ser objeto da ação em discussão jurídica no âmbito administrativo ou no âmbito jurisdicional. Caberá também a arguição do descumprimento do preceito fundamental. Primeiro, quando for relevante o fundamento da controvérsia. Olha, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional. Que controvérsia é essa constitucional, professor? É quando se estiver em juízo uma ação sobre qualquer espécie de direito e que esteja discutindo lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. E aqui entra duas grandes inovações nessa matéria, porque nas outras ações, as leis são sempre leis federais, eventualmente leis estaduais, né? Mas aqui entra a lei municipal, porque lei municipal não pode ser objeto de controle de constitucionalidade concentrado no Supremo. Pode ser nos tribunais de justiça estaduais, mas no Supremo não. Outro detalhe, incluídos os anteriores à Constituição. É sabido que os atos, leis anteriores à Constituição, eles não são declarados inconstitucionais. Isso o Supremo definiu, já tem mais de 20 anos, num brilhante voto na época do ministro Sepúlveda Pertence, né? Quem trabalhou muito bem esse assunto no Supremo Tribunal Federal. Os atos e leis anteriores à Constituição, eles não são inconstitucionais. Eles são incompatíveis com a Constituição. Sendo incompatíveis com a Constituição,
O que existe é o instituto da não recepção. Então, uma coisa é a lei não ter sido recepcionada pela Constituição. E aí nós estamos diante de quê? Das leis existentes anteriores à Constituição. Outra coisa é eu trazer como objeto de uma ação de controle concentrado uma lei editada posteriormente à Constituição. Esta é declarada inconstitucional. As anteriores são não recepcionadas. Agora, quando se trata de violação a um preceito fundamental, aí nós estamos diante de uma possibilidade de se declarar inconstitucionalidade ou chamado também de incompatibilidade da lei com a Constituição. É declarada a sua incompatibilidade, certo? Da lei com a Constituição. E veja, lei federal, estadual ou municipal, e entra aqui sempre eu chamo a atenção da municipal. Por quê? Porque ela não pode ser objeto de controle de constitucionalidade no âmbito das outras ações de controle de constitucionalidade concentrado, nem também qualquer lei anterior à Constituição. As leis anteriores à Constituição, professor, como é que eu chego ao Supremo Tribunal Federal para ele declarar que ela não foi recepcionada? Bom, eu tenho que passar pelo controle de constitucionalidade difusa. Eu não vou poder fazer isso no controle de constitucionalidade concentrado, exceto se esta lei ou este ato esteja violando um preceito fundamental. Assim eu posso, porque aí eu posso ajuizar uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Se não for a violação a um preceito fundamental, eu não vou ter condições de fazer com que o Supremo conheça de uma ação direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de uma lei anterior à Constituição. Esse é um grande detalhe, importante, relevante detalhe para se saber. E esta arguição de descumprimento do preceito fundamental, aqui do parágrafo único, ela é incidental. Incidental por quê? Porque essa do parágrafo único só pode ser ajuizada, certo? Só pode ser ajuizada quando ela tiver, logicamente, fundamento em um processo que está sendo objeto de discussão, de, é, de submissão a um órgão administrativo ou jurisdicional, um processo judicial ou um processo administrativo. E nesse processo judicial ou administrativo já existem decisões em sentido contrário ou que esse processo está buscando aplicar um ato normativo ou lei que viola um preceito fundamental. E aí, neste caso, eu posso entrar com uma arguição de descumprimento do preceito fundamental junto ao Supremo Tribunal Federal, certo? Então, olha, a arguição de descumprimento do preceito fundamental prevista no artigo 1º caput, ela independe de ajuizamento de qualquer ação, de qualquer discussão. Ela é uma ação autônoma. Eu estou diante de uma situação em que está havendo violação a um preceito fundamental. Então, eu vou buscar esta reparar essa violação através de uma ação de descumprimento de preceitos fundamentais. Agora, eu estou diante de um caso em que está sendo objeto de discussão num processo judicial ou administrativo um preceito que eu tenho como violador, uma norma, uma lei, um ato normativo federal, estadual, municipal, que afronta o preceito fundamental. Aí eu vou ter que buscar esse
a possibilidade de um controle concentrado através dessa espécie de ação. Por isso que é chamada de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Então, fixando aqui os dois pontos importantes desse artigo primeiro. Primeiro, existe no sistema jurídico brasileiro duas espécies de ações de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Uma autônoma, que independe de qualquer discussão. Basta que eu comprove que há que eu quero evitar ou reparar uma lesão a um preceito fundamental. Duas, existe a ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Aí eu preciso demonstrar a situação de que existe uma controvérsia que está sendo objeto de análise no âmbito de processo administrativo ou de processo judicial, e que eu quero evitar e quero que o Supremo Tribunal Federal se pronuncie sobre essa matéria, porque ela vai trazer repercussão com relação a outros direitos, a outras pessoas, a outras situações e assim por diante. Depende do caso concreto para eu poder definir bem isso, certo? Bom, então identificamos essas situações aí no artigo 1º, certo? Depois nós temos o artigo 2º, que cuida de quê? Da questão da legitimidade. E como eu já adiantei antes, né, quando analisei as outras ações, a legitimidade na ação direta de inconstitucionalidade, a legitimidade na arguição, qualquer que seja a arguição desse cumprimento de preceito fundamental, é a mesma que tem para os outros demais controles de constitucionalidade. É a mesma, eu estou dizendo aqui, mas de acordo com o que está na ordem jurídica, porque o inciso 1 diz, o artigo 2º, podem propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Primeiro, os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade. Na época dessa lei, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos um mês que tinha sido disciplinada a lei, regulamentada a lei, a matéria dos processos de controle de constitucionalidade da lei 9868. E o que foi que nós vimos, por exemplo, na lei 9868? É que a ação declaratória de constitucionalidade na lei 9868 só tem 4 legitimados. Hoje, de acordo com a ordem jurídica, por força da emenda constitucional número 45, por força dessa emenda constitucional, é que há uma legitimidade de todos os controles de constitucionalidade. Mas nessa época aqui, a legitimidade ampla de controle de constitucionalidade era na ação direta de inconstitucionalidade. Por isso que o inciso 1 se refere à ação direta de inconstitucionalidade. Mas hoje pode-se dizer a legitimidade aquela do rol do artigo 103 da Constituição Federal, que se aplica a toda e qualquer espécie de controle de constitucionalidade. Olha aí a precisão terminológica para se entender e compreender esse inciso 1 e a questão dessa legitimidade, certo? O inciso 2 foi vetado. Esse inciso 2, ele assegurava... É importante saber porque tem um detalhe aqui. O parágrafo 1º não foi vetado e ele se refere ao inciso 2. Aí você diz assim, professor, como é que pode? O inciso 2 foi vetado, o parágrafo 1º se refere ao inciso 2 e ele subsistiu, ficou prejudicado, não? Não, só em parte. Vamos ver. Aí a história aqui, olha, da leitura não de dispositivo, mas da leitura do direito vigente. Olha aí. E a visão sistêmica ou sistemática do direito. Como esse inciso 2, como eu falei, ele se referia à legitimidade do cidadão. Qualquer cidadão tinha legitimidade nessa ação. Foi vetado, não foi permitido, certo? Muito bem. Então, o cidadão não é mais legitimado, não terminou não sendo legitimado através dessa lei para ajuizar uma ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas aí o parágrafo 1º diz o seguinte, na hipótese do inciso 2, faculta-se ao interessado, mediante representação,
solicitar a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental ao Procurador-Geral da República, que, examinando os fundamentos jurídicos do pedido, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo. Ora, o que é que está dizendo esse parágrafo primeiro? Ele está dizendo o seguinte: ora, no inciso 2, o cidadão é legitimado para ajuizar essa ação, certo? Vamos admitir que o inciso 2 não tivesse sido vetado. Então, ele pode ser o quê? Legitimado. Mas se ele não quiser ajuizar a ação, ele pode fazer uma representação e solicitar o ajuizamento dessa ação através do Procurador-Geral da República. Então, ele tinha dois caminhos. Ele próprio ajuizar a arguição desse cumprimento do preceito fundamental. 2, ele, ao invés de ajuizar a arguição desse cumprimento do preceito fundamental, fazer uma representação, levar ao conhecimento do Procurador-Geral da República, e aí, examinando os fundamentos, ele ia decidir do cabimento do seu ingresso em juízo. Ele tinha dois caminhos. Com o veto ao inciso 2, o que é que terminou acontecendo? Ele ficou só com um caminho. O não veto ao parágrafo 1º possibilita a qualquer cidadão utilizar de uma representação, solicitar ao Procurador-Geral da República que ajuize uma ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental, e o Procurador da República, examinando os seus fundamentos jurídicos, decidirá do cabimento do seu ingresso em juízo ou não. Pronto. É isso que dá para compatibilizar o parágrafo 1º do artigo 2º com um inciso que foi vetado, minha gente. Então, por isso é que permaneceu o parágrafo 1º, que é a possibilidade do cidadão poder não ajuizar uma arguição desse cumprimento do preceito fundamental, mas fazer uma representação ao Procurador-Geral da República, que poderá, sim, ajuizar essa representação como ação de arguição do preceito fundamental. Ok? Muito bem. Aí vem aqui o artigo 3º. O artigo 3º, que cuida de quê? Que cuida dos requisitos da petição inicial de uma arguição desse cumprimento do preceito fundamental. E, como os demais, presta atenção que esse assunto é um dos itens da prova. Eu acho que a prova já foi distribuída aí para o grupo, né, Tuíla? Já foi posta no grupo, né? A prova o No grupo e enunciado no cigarro. no grupo e no CIGA. Tá vendo? Vocês já estão com a prova. A prova a terceira prova, certo? Para vocês entregar só na próxima sexta-feira, dia 20. Sexta-feira é dia 23. Amanhã é 16, né? 16, 7, 23. Dia 23 é que vocês podem entregar, tá certo? Então, vocês têm até o dia 23 para fazer essa prova aí. Um dos itens da prova é o objeto de cada um dos instrumentos de controle de constitucionalidade concentrado. Um dos itens da prova. E, como nós estamos vendo ainda aqui a arguição desse cumprimento de preceito fundamental, é lógico que é importante vocês verem aqui qual é o objeto. Primeiro, nós trabalhamos lá no artigo 1º, tratando já de que... Por que é que existe uma ação de descumprimento de preceito fundamental? Onde é que nós identificamos os preceitos fundamentais? E vem o artigo 3º, que, como os demais artigos da Lei 9868, que cuida das outras ações, ele cuida só da parte do objeto dessa ação. Os demais requisitos da petição inicial, como eu já falei com relação às demais ações, estão no artigo 319 do Código de Processo Civil, certo? E aqui nós temos a petição inicial deverá conter, primeiro, a indicação do preceito fundamental que se considera violado, tá vendo? A questão do preceito fundamental, que no inciso 2 tem a indicação do ato questionado. Qual é o ato? É uma lei? É uma portaria? É uma decisão de um colegiado de algum órgão público, uma entidade de direito público? É um decreto? É um provimento?
é uma instrução normativa, é uma decisão administrativa qualquer que tem efeitos com relação a diversas pessoas, etc. Então, a indicação do ato questionado. A indicação, aí nesse ato questionado, eu tenho que apontar, fundamentar, demonstrar que ele cuida, ele trata de uma espécie de direito fundamental. Olha como é importante a espécie de direito fundamental. Eu identificar o direito fundamental, na forma do que está lá no artigo 1º, para poder eu ter o primeiro pressuposto da ação. Indicar o preceito fundamental que se considera violado. Qual o preceito fundamental? É em qual área da Constituição, nos direitos fundamentais, a partir do artigo 5º, é uma matéria tributária, é uma matéria de ensino, pesquisa, questão de saúde, questão de indígena, diz respeito a determinados povos, a determinados gêneros, e vai por aí afora. Então, é muito importante se trabalhar essa questão, certo? Identificar o preceito fundamental e o ato questionado. Terceiro, a prova da violação do preceito fundamental. É exatamente a questão da prova da violação do preceito fundamental. Onde é que esse preceito fundamental está sendo violado? Porque ele está sendo aplicado em razão dessa portaria, porque está sendo discutido no processo judicial, e se for julgado nesse sentido, ele vai causar violação ao preceito fundamental. Se for julgado nesse outro sentido, pode ser, mas para evitar uma possível futura lesão, é importante que o Supremo já se pronuncie sobre essa matéria de forma concentrada, porque isso é uma decisão que vai valer com relação a todos, de forma vinculante, nós vamos ver aí na frente. Então, olha aí como é importante. A prova da violação do preceito fundamental. O pedido com suas especificações. Qual é o preceito fundamental que está violado? E eu vou pedir o quê? Eu vou pedir que seja julgado, reconhecido, primeiro, que é um preceito fundamental que está sendo violado; segundo, que seja evitada essa lesão, ou que se já ocorreu a lesão, que seja reparado, seja inibido, seja desconstituído o ato e assim por diante. Isso é a parte da reparação. O pedido com suas especificações. O que é que eu vou pedir? Né? Vou pedir que declare a inconstitucionalidade da violação ao preceito fundamental, certo? A fim de evitar um possível dano, ou a fim de evitar que continue a causar o dano que já está causado, que está sendo causado, e que fique dessa maneira reparada essa lesão que está ocorrendo, certo? Agora, vem o inciso 5º e diz: se for o caso, esse inciso 5º ele se refere às hipóteses, logicamente, da arguição do descumprimento de preceito fundamental incidental. Olha, os incisos 1 a 4 valem para qualquer preceito fundamental, para qualquer das duas ações. Agora, o inciso 5º, ele cuida exatamente de ser acrescido, de existir a sua configuração, quando se trata de uma arguição de inconstitucionalidade incidental, a do parágrafo único do artigo 1º. Se for o caso, é como se eu dissesse, nesse caso, como eu estou falando aqui, nesse caso, tem que haver o quê? A comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Tá vendo? É preciso que exista uma demanda no âmbito do judiciário, e que essa demanda implica em numa controvérsia que é relevante, causará prejuízo a pessoas, quantidade, a um direito individual, a direitos coletivos, eu não sei, depende da situação concreta. E que, afinal de contas, ela se constitui numa violação a um direito fundamental.
que diz, se for o caso, o que significa isso? Quando se trata de ação de arguição do descumprimento de preceito fundamental incidental, certo? Então, se for o caso, tem esse significado. Se for o caso, quando se trata de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. É o significado dessa expressão, se for o caso. Se for o caso, a comprovação da existência, quer dizer, isso tem que constar na petição inicial. A petição inicial deverá conter o quê? A comprovação da existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação do preceito fundamental que se considera violado. Tá certo? Isso daqui, minha gente, é muito parecido com a professora. Isso tem tudo a ver com a ação de declaratória de constitucionalidade. Né? A ação declaratória de constitucionalidade não só pode ser ajuizada quando eu tiver uma controvérsia judicial sobre o assunto. É verdade, exatamente. Aqui é a mesma coisa, mas eu não poderia obter esse resultado numa ação declaratória de constitucionalidade? Poderia também, mas acontece que você está querendo que seja declarada a inconstitucionalidade daquele ato. Você não ia poder, primeiro, ajuizar a ação declaratória. Segundo, vamos admitir que existe, no caso que já está dizendo, que existe a controvérsia judicial. Existe ainda controvérsia judicial? Sim, aí eu tenho que ver se é de o quê? De uma lei municipal. Uma lei municipal não poderia ir, mesmo que pudesse ação direta declaratória de constitucionalidade, eu não podia ajuizar uma ação declaratória de constitucionalidade de lei municipal. Segundo, eu não poderia ajuizar uma ação nem declaratória, nem direta de inconstitucionalidade de lei federal, estadual ou municipal anterior à Constituição. Está vendo? Então, neste caso, eu tenho a arguição desse cumprimento de preceito fundamental que me corrige a situação. Então, minha gente, com essas identificações aqui do objeto, nós temos aqui, professor, porque tem essas duas ações. Nós temos a ação de arguição desse cumprimento de preceito fundamental autônoma para os casos em que não cabe a ação declaratória de constitucionalidade, por exemplo. Caberia a declaratória de inconstitucionalidade, mas se for de atos anteriores à Constituição e se for de atos municipais, não caberia. Então, eu ficava sem poder me mover e o preceito fundamental seria violado mesmo e as coisas iriam, logicamente, se desaguar numa violação a um direito fundamental da Constituição e eu sem poder fazer nada, porque o judiciário, no âmbito ordinário, está decidindo em sentido contrário e eu não tenho como chegar ao Supremo, a não ser no controle difuso, que só vai servir nessa ação lá no final do julgamento do recurso extraordinário. Quanto tempo vai levar isso enquanto os direitos vão ser violados nesse período? Pois bem, a arguição desse cumprimento do preceito fundamental tem o papel exatamente de evitar essas injustiças, violações a direitos, bem antes de um julgamento num controle de constitucionalidade difuso. Tá? Esse que é o problema, a grande vantagem. E quando ela é incidental, nós vamos ver a questão, por exemplo, da medida cautelar nessa ação também. Aí nós vamos ver também qual é o papel dela para inibir também prejuízo e continuidade desses processos. Vamos daqui a pouco já trabalhar isso, tá certo? Mas reparem que é muito interessante que muitas situações aqui vão parecer com situações que poderia ser através de uma ação declaratória, mas não podia ser por declaratória porque em determinadas situações eu não posso ajuizar uma ação declaratória, certo? E eu estou querendo a declaração da inconstitucionalidade, então eu não posso ajuizar a declaratória, certo? Bom, olha aí a definição desses objetos, olha aí a definição das duas ações, o que é que eu preciso trazer. Então,
um dos instrumentos de controle de constitucionalidade concentrada. Arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Um dos 5, são 5. Eu estou dando aqui já resposta para a prova, de graça aqui para vocês. São 5. Um deles, nós vamos encontrar os fundamentos em relação ao objeto no artigo 1º e no artigo 3º da Lei 9882, logicamente tendo que indicar que objetos são esses, tá certo? Olha aí. Não vamos esquecer esses detalhes. Bom, os outros estão na Lei 9868, que eu já falei exaustivamente cada um deles. E o da representação de inconstitucionalidade por ato de intervenção na União nos Estados é o próprio ato de intervenção da União nos Estados. E aí você também tem lá na Constituição a previsão dessa representação e o fundamento. E qual ato é atacado, certo? Muito interessante. Bem, aí aqui nós vamos ter alguns assuntos que vão ser aqui do parágrafo 1, que a petição inicial acompanhada de instrumento, aqui vem o mesmo requisito já das outras matérias quanto ao procedimento. A petição inicial será indeferida liminarmente pelo relator quando for o caso de arguição de descumprimento do preceito fundamental, quando não for o caso, aliás, quando não for o caso de arguição de descumprimento do preceito fundamental, faltar alguns dos requisitos previstos nessa lei. Esses requisitos é muito importante, principalmente os incisos de 1 a 5 do artigo 3º, não é isso? E ou for inepta a petição. Então, inepta, falta de requisitos e não ser o caso de arguição de descumprimento do preceito fundamental, são as hipóteses de indeferimento da petição inicial, tá certo? E também nós já vimos nas outras ações, são de outra maneira, mas aqui vai diretamente dizendo, quando não for a hipótese de arguição de descumprimento de preceito fundamental, quando faltar alguns dos requisitos previstos nesta lei com relação a essa espécie de arguição de inconstitucionalidade, se for o caso, quando for inepta a petição. Inepta, o conceito de inépcia da petição inicial está no Código de Processo Civil, não esqueça. Quando o legislador, em qualquer ponto, fala só da inépcia e não indica um tipo de inépcia para aquele instituto, é porque nós temos que buscar a inépcia da petição inicial prevista no Código de Processo Civil. Ok? Isso é artigo 4º. Não será admitida a arguição do descumprimento do preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. Olha, se você puder sanar a lesividade através de outra ação direta ou ação declaratória, não se utiliza a arguição do descumprimento do preceito fundamental, até porque fica mais fácil, né? A DPF 671, o legislador aqui, o legislador não, essa publicação do governo federal, né, do Planalto, do texto da lei do Planalto, indica a DPF 671, que essa DPF é onde definiu exatamente essa situação de, se você puder utilizar outra ação, não utiliza a arguição de descumprimento do preceito fundamental, certo? Por quê? Porque lá fica até mais fácil, você não precisa da comprovação da violação ao preceito fundamental, os requisitos lá ficam sendo mais fáceis de ser trabalhados, o objeto fica mais fácil de ser entendido e compreendido, tá certo? Bom, se não houver possibilidade de você ajuizar uma ação de controle constitucional concentrado, por exemplo, é uma lei anterior à Constituição. Então, a lei anterior à Constituição, eu não vou poder utilizar nenhum ADI, uma ação direta, uma ação declaratória. Não vou poder utilizar nenhuma das duas. Então, eu vou utilizar a DPF. É um ato do município, é uma lei municipal. Eu não posso ir ao Supremo a não ser no controle difuso. Então, no controle concentrado, eu posso ir? Posso, através de quê? De uma lei, de uma arguição de descumprimento do preceito fundamental. Certo? Então, é importante esse parágrafo nesse sentido. Apesar de existir muita identidade desta ação com as outras,
até na questão dos requisitos do inciso 5º do artigo 3º, como, por exemplo, os requisitos da ação declaratória de constitucionalidade, mas existem situações que não dá para ajuizar uma ação declaratória de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade. Então, o caminho vai ser ter que justificar que o fundamento é uma violação ao preceito fundamental, porque aí você precisa, quando utilizar esse instrumento aqui da Lei 9882, você precisa trabalhar essa fundamentação, certo? Não será admitida a arguição do descumprimento do preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade. É o que está dito aí no parágrafo 1º do artigo 4º, certo? Aí, em seguida, vem o parágrafo 2º. Como o artigo 4º ele cuida da possibilidade de indeferimento da petição inicial, do jeito das outras ações, do mesmo jeito que as outras ações tratam também dessa possibilidade, aqui, da decisão, como diz lá também, da decisão de indeferimento da petição inicial, caberá agravo no prazo de 5 dias. Já falei também disso. O agravo aqui é o quê? É um agravo interno, porque é uma decisão de um órgão monocrático, singular, no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, de um relator. O órgão singular aqui, monocrático, é o relator. E aí, dessa decisão, é cabível agravo. Que agravo é esse? Agravo interno. Ok? Parágrafo 2º do artigo 4º. Bom, aí o artigo 5º, veja como é interessante, eu chamo sempre a atenção desses aspectos para vocês. Quando forem ler texto de lei, analisar diplomas legais, tem em vista essas situações. Você pega a Lei 9868, ela trata 3 ações diferentes. Né? Ela trata em capítulos, em seções, né? E dentro do capítulo de cada ação, tem uma seção que trata da medida cautelar em cada uma das ações. E cada uma das ações tem uma seção de medida cautelar. Mas olha aqui com relação a essa lei aqui. Essa lei aqui, o legislador não foi um outro relator da matéria. Ele não teve o cuidado de utilizar uma técnica legislativa bem, vamos dizer assim, didática. Não, ele vai do artigo 4º, ele passa para o artigo 5º aqui sem ninguém saber o que esse artigo vai tratar. O que esse artigo vai tratar? Olha, o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida liminar na arguição do descumprimento do preceito fundamental. Olha, o legislador aqui nem tratou de forma destacada, não significa dizer que a matéria não é importante tanto quanto a outra, não significa dizer que os requisitos também não são tanto quanto os demais, mas aqui tem umas diferençazinhas, embora não seja por essa questão didática. Eu só estou dizendo aqui, olha aqui, o artigo 5º ele está cuidando, e aqui o legislador utilizou medida liminar, no outro ele utilizou medida cautelar. Está vendo? Utiliza-se duas linguagens distintas para definir o mesmo instituto jurídico, que hoje nenhum das duas denominações é mais utilizada no sistema mais moderno. No sistema mais moderno, a expressão mais correta seria deferir pedido de tutela provisória. Está vendo? Tem duas expressões definindo a mesma coisa e ainda assim as duas expressões não significam ou não representam o que tem hoje com relação a uma terceira expressão e diz melhor, mais adequadamente, que instituto é esse. E aí eu respondo, o instituto é o da tutela provisória. E na Lei 9868, o legislador tratou como se fosse medida cautelar. Na Lei 9882, o legislador está tratando como medida liminar. E o legislador não chamou atenção aqui, criando um capítulo, uma seção a respeito do tema para chamar atenção da medida liminar na arguição desse preceito fundamental. Não, não.
Então, é preciso a gente, às vezes, ter cuidado, que a gente vai lendo e cuida, e vai lendo assim, as leituras do texto de lei são leituras muito peculiares, percussientes, e você tem que parar em cada parágrafo, em cada inciso, em cada coisa, para identificar o instituto, e você, em cada artigo, parágrafo, inciso, você entra dentro de um mundo diferente. Como bom, vou citar dois exemplos, um bem moderno e um bem antigo. É como se fosse na, na, no sistema de informática uma janela que se abre, abre-se uma janela, e essa janela, na realidade, se transforma num verdadeiro pandemônio de volume de informação. Pronto, é como se fosse isso. Ou, numa forma mais antiga, é como se fosse versículos de capítulos da Bíblia. A Bíblia é bem interessante, que ela sempre é escrita, todos os livros da Bíblia são escritos em regra, todos não, a maioria dos livros da Bíblia são escritos em regras, em capítulos e versículos. E cada versículo, eles mudam de... você não lê assim, não é uma leitura, nem todos os textos da Bíblia é uma leitura assim, sequencial, não. É uma leitura de informação e de riqueza de conhecimento. Por isso que o texto bíblico ele não é para ser lido assim, como se a gente estivesse lendo é, um romance. Tem lá textos que parecem romance, mas nem todos são assim. Principalmente os livros utilizados na palavra de Deus, pelos como é, nas missas, nas pregações, etc. Pega-se um versículo ali e trabalha-se esse versículo horas e horas, o volume de informação, de dados, de ensinamentos, de lições de vida, disso, daquilo, aquilo outro, se tira de um versículo, de uma linha, duas linhas. Pois bem, assim são textos legais, minha gente. Textos legais a gente tem que ter o cuidado, porque não é uma leitura assim sequencial para a gente ir dizendo aqui a sequência do artigo anterior, às vezes conhecido, mas às vezes se trata de assunto totalmente diferente. Certo? Muito bem. Agora aqui veja o parágrafo 1º do artigo 5º. Então, nós estamos trabalhando aqui com o quê? Com a medida liminar na arguição do descumprimento do preceito fundamental, certo? Substituição à medida cautelar das outras ações. Em substituição, a expressão utilizada hoje mais moderna da tutela provisória do Código de Processo Civil, certo? Em caso de extrema urgência, parágrafo 1º do artigo 5º aqui. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, poderá o relator conceder a liminar ad referendum do Pleno, do Tribunal Pleno. Olha aí, aqui o detalhe interessante. Que é a forma de como é tratado. Olha, nós vimos na Lei 9868 que lá não existe a possibilidade do relator decidir através de liminar nas ações tratadas na Lei 9868. Vou chamar assim para facilitar mais, certo? Aqui existe essa possibilidade. Agora, existe essa possibilidade e existe a possibilidade no período de recesso. Lá só trata da questão no período de recesso. Afora o período de recesso não prevê. Diz que só o tribunal. Então, todas as vezes lá teria que ser perante o tribunal. Aqui também a regra é por decisão da maioria absoluta dos seus membros. Olha, aqui também a regra é ser pelo próprio tribunal. Agora, vem o parágrafo 1º. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda em período de recesso, não é o relator, é o presidente, né? Poderá o relator conceder a liminar ad referendo do Tribunal Pleno. Quer dizer, ele concede a liminar, mas fica na dependência do Tribunal Pleno referendar esta liminar. Essa semana, ontem mesmo, teve um referendo de uma liminar do ministro Barroso, não foi
a arguição, mas só para mostrar a questão do referendo. O ministro Barroso tinha decidido sobre a abertura da CPI e, como ele decidiu sozinho, era uma liminar no mandato de segurança, lá é mandato de segurança. Decidiu sozinho a liminar, então, às vezes aí, olha, era uma matéria de alta relevância, de repercussão, estava dando o que falar, que era uma questão pessoal do ministro, aí foi ontem o Supremo, foi, por acho que, sei lá, por 9-1 ou 10-1, não sei quanto, referendou a decisão do ministro. Então acabou-se a polêmica, acabou-se. Desapareceu aquela insegurança, negócio de uma decisão só do relator. Não, aí ele leva para o pleno, porque julgou pelo pleno, acabou-se. Não tem mais discussão sobre a matéria. É fato consumado. Agora é cumprir ou romper com as instituições. Só tem esse caminho. Muito bem. Aí os parágrafo segundo. O relator poderá ouvir os órgãos ou autoridade responsável pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União, o procurador-geral da República, no prazo comum de 5 dias. Aqui sobre a liminar. Liminar é uma medida liminar na arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Poderá ouvir o advogado da União, o procurador da República, no prazo de 5 dias. Agora, parágrafo terceiro. A liminar consistirá, poderá consistir, né? Para que é liminar? Vamos ver aqui para que é liminar. Essa parte é que é importante. O parágrafo terceiro do artigo 5º. A liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria, objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada. Bom, aqui, minha gente, aplica-se essa regra, primeiro, para o caso de todos os casos de arguição de descumprimento de preceito fundamental incidental. Todos os casos de arguição de descumprimento de preceito fundamental se aplica essa regra do parágrafo terceiro do artigo 5º. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando se trata de uma ação autônoma, precisa se verificar se a matéria guarda alguma relação ou tem alguma relação com o objeto da arguição do descumprimento do preceito fundamental quando ela for autônoma. E se ainda não transitou em julgado, porque se tiver transitado em julgado, aí, minha gente, a situação é diferente. Não pode suspender os efeitos do trânsito em julgado. A suspensão dos processos é aqueles processos que não foram julgados. A suspensão dos efeitos de decisões são aqueles casos em que os processos já foram julgados, mas a decisão ainda está em fase de cumprimento de sentença, não houve ainda trânsito em julgado, ou cumprimento de sentença não, em fase de recurso, aliás, e não houve trânsito em julgado. Certo? Se não houve trânsito em julgado, então podem ainda ser suspensos os efeitos da decisão. Não é? Agora, se tiver havido coisa julgada, aí, minha gente, a matéria é resolvida lá na parte que tem de cumprimento de sentença, no Código de Processo Civil, quando a gente se depara com situações em que pode haver possibilidade de rescisória ou de impugnação no cumprimento de sentença, quando o Supremo tem se manifestado. O Supremo não vai poder suspender o processo, mas ele vai o quê? Vai julgar aquela matéria. No dia que for julgado, você pode, se tiver em fase de cumprimento de sentença, pode impugnar com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do Supremo, certo? Se for inconstitucionalidade, ou de incompatibilidade da norma com a Constituição. Se tiver transitado em julgado e já tiver, inclusive, cumprida a sentença, é o caso de rescisória. Tem uma rescisória também com esse fundamento. Foi até alterado. Esse fundamento foi trazido numa lei, aquela lei que alterou o Código de Processo Civil antes dele entrar em vigor. Certo? Então, são, assim, detalhes, situações importantes que a gente precisa conhecer o sistema para entender a leitura e compreender os institutos jurídicos.
Não dá para se entender a leitura e o instituto jurídico só com a leitura do texto ali e querer tirar as coisas, as informações só do texto ali. É muita pretensão, não dá, não é possível. Aí essa interpretação ela é totalmente incompleta, possivelmente absolutamente equivocada, certo? E assim por diante. Então, é muito importante se conhecer profundamente o direito, a ordem jurídica, para poder se proferir uma decisão da forma mais, é, da forma mais eficiente possível e da forma mais correta possível. Por isso que tem a história da discussão se existe só uma interpretação do direito, da norma jurídica. Não existe só uma interpretação impossível, mas sempre existe a melhor interpretação a ser dada ao caso concreto. Esse aqui é o grande detalhe. E aí é que está a diferença. Quando você, ou se você for um juiz totalmente isento, se for um juiz que não traga os preconceitos, que não pré-julgue, que já queira e que não tenha grilos na cabeça, que não tenha isso, que não tenha aquilo, não tenha as duas formas de preconceito, a forma de preconceito clássico e a forma de pré-traço conceito, já tem um conceito prévio daquilo, né? Então, se você tiver isso, meu amigo, é lógico que você não tem condições, você não tem independência, autonomia, imparcialidade para julgar. Esse aqui é o grande problema. Esse aqui é o grande problema. Agora, se você tem, aí vamos trabalhar a melhor interpretação para o caso. O trabalho de hermenêutica que você vai fazer para melhor entender. Aí é preciso que você conheça bem a ordem jurídica, no mínimo, mínimo. É preciso que você tenha o domínio do campo da ciência e da interpretação, que é a hermenêutica. É preciso que você conheça tudo isso, certo? E é a história do juiz Hércules lá do Orc, né? O juiz Hércules é aquele juiz que tem que saber de tudo. Né? O juiz tem que saber de tudo. São coisas muito importantes que a gente tem que trabalhar ao interpretar e compreender um texto de lei, minha gente. É muita coisa. Bom, parágrafo terceiro. Tutela provisória na ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental. E um dos grandes objetivos dessa tutela provisória é mais ou menos aquele mesmo objetivo que tem na ação declaratória de constitucionalidade, certo? Na ação declaratória de constitucionalidade, a medida cautelar, a chamada de medida cautelar, tem em vista suspender os processos em andamento diante das controvérsias que está existindo, tá vendo? É para poder o Supremo se pronunciar e ter um julgamento só a respeito daquele assunto. Ok? Muito bem, agora nós temos aqui o artigo 6º. Apreciado o pedido de liminar, o relator solicitará as informações às autoridades responsáveis pela prática do ato questionado no prazo de 10 dias. Bom, aqui, vamos dizer assim, saiu-se da medida liminar, da medida cautelar, da tutela provisória, da ação de arguição de preceitos fundamentais. Encerrou essa fase, terminou, concluiu. Ótimo. E agora, o que é? Agora vamos pedir informações da ação. Que ação, professor? Ação de arguição desse cumprimento do preceito fundamental. Essas informações, informações da autoridade responsável pela prática do ato questionado. Continua aqui sendo aquela mesma ideia de que a ação é contra órgão e não contra a entidade de direito público. Quem responde é a autoridade, é o chefe do poder, a autoridade encarregada da prática do ato e assim por diante, como é em mandado de segurança e como são nas outras ações que nós vimos aqui, que eu expliquei tudo isso, tudo ok, tudo bem. Agora aqui, o prazo de defesa aqui, o prazo de prestar essas informações, aliás, é de quantos dias? Só de 10 dias. Repare que lá na Lei 9868, a regra para as ações, todas as 3 ações, é 30 dias. Aqui são 10 dias, só um terço. O que muda lá
é naquela ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário prevista no artigo 12 da Lei 9868. Essa ação direta de inconstitucionalidade prevista no artigo 12 da Lei 9868, ela tem esse mesmo prazo de 10 dias. É um rito sumário. Então, aqui, nós poderíamos dizer aqui que a ação de arguição do descumprimento do preceito fundamental tem um rito sumário, como ação direta de inconstitucionalidade de rito sumário do artigo 12 da Lei 9868. Está vendo? A gente, conhecendo os institutos, a gente vai entendendo, dizendo as coisas e podendo comparar e verificar e informar e assim por diante. Parágrafo 1º do artigo 6º. Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos. Aí aqui é aquela, requisitar informações adicionais, pedir que seja ouvido peritos, parecer sobre a questão, audiência pública, isso nós já vimos com relação às outras ações, a mesma coisa tem aqui. E poderão também, a critério do relator, haver sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados no processo. Poderão ser autorizados, a critério do relator, sustentação oral e juntada de memoriais por requerimento dos interessados no processo. Isso, logicamente, no pedido de liminar, porque no julgamento da ação não se tem dúvida que pode haver, logicamente, a sustentação oral. E no artigo 7º, decorrido o prazo das informações, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Já expliquei o que significa isso, já dei exemplo de tudo, né? Parágrafo 1º, o Ministério Público, nas arguições que não houver formulado, terá a vista do processo 5 dias após o decurso do prazo para as informações, quer dizer, vista ao Ministério Público, e a decisão sobre a arguição de descumprimento do preceito fundamental somente será tomada se presente na sessão pelo menos 2/3 dos ministros. Olha aí, a questão do quórum de assentado de julgamento, que aqui está dito de forma diferente, lá do artigo 22. Esse artigo 8º corresponde ao artigo 22 da Lei 9868, que é o quórum de assentado de julgamento. Mas 2/3 de 11 ministros, quanto é? 8, a mesma coisa. Chega ao mesmo número, mas aqui diz 2/3, lá diz 8. Certo? Vamos admitir que o Supremo mude de número de ministros, é só o que fala aí. 2/3 vai ser diferente de 8. Né? Tem esse problema, mas isso se mudar, fica, enquanto estiver desse jeito aí, os números aqui batem por enquanto, certo? Bom, os parágrafos do artigo 8º foram vetados e o artigo 9º também. E no artigo 10 nós temos o quê? Julgada a ação, terminou, concluiu. Far-se-á comunicação às autoridades ou órgãos responsáveis pela prática dos atos questionados, fixando-se as condições e o modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Bom, aqui o legislador foi bem percussiente nesse artigo. Julgada a ação, vamos admitir que foi acolhida, né? Far-se-á comunicação às autoridades ou os órgãos responsáveis pela prática do ato. E aí ele, nessa comunicação, deve informar aquilo que foi decidido. Dizer, olha, as condições agora são essas, o modo de interpretação, se vamos dizer que tenha havido uma interpretação conforme a Constituição, vai ser esse, a leitura desse texto é essa, o texto saiu do mundo jurídico, foi considerado todo... depende de como foi a declaração de inconstitucionalidade, tá certo? E como que vai ser a aplicação do preceito fundamental. Tudo isso tem que ficar constando do acordo para ser comunicado com essas fixações de condições e modo de interpretação e aplicação do preceito fundamental. Agora, no parágrafo 1º do artigo 10, tem: o presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente. Ou seja, nós vimos aqui que a decisão nas outras ações ela tem eficácia a partir da data da publicação, do trânsito em julgado. Reparem esse detalhe. Aqui, a comunicação já para cumprimento da decisão é logo que termina o julgamento. E, posteriormente, é que é lavrado o acórdão, publicado, etc. E dentro do prazo de 10 dias, contado a partir do trânsito em julgado da decisão, olha, o acórdão é lavrado depois, transita em julgado, aí depois de transitado em julgado é que vai haver a publicação desse acórdão, tá certo? 10 dias depois de transitado em julgado,
da parte dispositiva no Diário Oficial, Diário da Justiça. Tudo do jeito que está na outra lei, ali, tá certo? Mas um detalhe é importante. A eficácia da decisão não é só a partir do trânsito em julgado. A eficácia da decisão é a partir do, da proclamação do resultado, certo? Lavrando-se, o presidente determinar o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acordo posteriormente. Uma vez concluído o julgamento, já é comunicada a decisão, já tem eficácia para efeito de cumprimento, certo? E no parágrafo 3º, a decisão do artigo 10, a decisão terá eficácia contra todos, olha aí, eficácia, efeitos da decisão quanto aos destinatários. Repare que nós temos isso lá, nós temos essa questão na prova, um dos itens da questão modulação dos efeitos quanto ao tempo, quanto ao objeto e quanto aos destinatários. Quanto ao objeto, quanto ao tempo e quanto aos destinatários. Preste atenção que tem lá na questão esse item, e nós temos lá os artigos 27 e 28, e aqui o parágrafo 3º cuidando dessa matéria, certo? Bom, artigo 11. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo no processo de arguição desse cumprimento do preceito fundamental, olha, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Minha gente, esse artigo 11 é exatamente o inteiro teor do que está no parágrafo, no que está no artigo 27, não é? No artigo 27 da Lei 9868. Então, olha, efeitos modulação dos efeitos da decisão. Quanto aos destinatários, parágrafo 3º do artigo 10, certo? Aqui está invertido. Lá na Lei 9868 parágrafo 1 do artigo 28. Modulação dos efeitos quanto ao objeto. Aqui, artigo 11, restringir os efeitos daquela declaração. Restringir os efeitos da declaração tem a mesma expressão que tem lá, que vinculação, modulação dos efeitos quanto ao objeto. E decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado, a mesma coisa que tem lá no artigo 27, tem aqui no artigo 11, que é modulação dos efeitos quanto ao quê? Quanto ao momento, quanto ao tempo, certo? Quanto ao momento ou quanto ao tempo. As duas expressões têm o mesmo significado. Tá certo aí, minha gente? Olha, é muito importante essas informações, são muito importantes, certo? Porque estão na prova. Já que para vocês o importante é a prova, está aí. A decisão que julgar procedente ou improcedente, é artigo 12 aqui que eu estou lendo, viu? A decisão que julgar procedente ou improcedente o pedido de arguição desse cumprimento de preceito fundamental é irrecorrível, não podendo ser objeto de ação rescisória. Aqui, a diferença que tem da outra lei é que não disse, exceto a possibilidade de embargo declaratório. Aí você pergunta o seguinte, bom, aqui suprimiu o embargo de declaração. Não cabe embargo de declaração? Cabe. Agora, legislador, aqui, olha, cada lei é feita com um relator diferente no Congresso. E aí, minha gente, esse relator utiliza as técnicas legislativas que a sua equipe está acostumada, que é habilitada, ou uns são mais percussientes, outros não. Os técnicos legislativos da equipe que trabalhou a Lei 9868 são muito mais percussientes em matéria de estrutura da norma. Esses daqui, não, são os mais simplórios possíveis na estrutura da norma. A decisão que julgar procedente ou improcedente do pedido
é irrecorrível. E não pode também haver rescisória. Isso tem lá na outra. Só que na outra tem. Exceto os embargos de declaração. Aqui não tem. Aí vem a pergunta. Ah, aqui o legislador suprimiu. Não tem nem sequer embargo de declaração. Tem. Embargo de declaração no Código de Processo Civil diz: cabe de qualquer decisão. Quando diz ali cabe de qualquer decisão, mesmo que não seja num processo com base no Código de Processo Civil, uma lei extravagante que não está prevendo nos embargos de declaração, não significa dizer que não vai se aplicar, a não ser que dissesse expressamente. Aí está certo. E também não é cabível, não, é irrecorrível, não cabendo embargo de declaração nem ação rescisória. Aí, se tivesse a vedação, aí não, aplicava-se a lei especial. Certo? Mas se não tem vedação, aplica-se o Código de Processo Civil. Esse aqui é o problema. Tá certo? Bom, minha gente, aí aqui tem o artigo 13. O artigo 13 é interessante, porque é uma informação que é muito importante e relevante para essa espécie de demanda. Aliás, isso é nos controles de constitucionalidade concentrado como um todo. Mas na Lei 9868 não tem a previsão, mas tem na Constituição esse instituto, que é o Instituto da Reclamação. E diz o artigo 13 dessa lei: caberá a reclamação contra o descumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na forma do seu regimento interno. Essa reclamação é conhecida, famosa, tida como a reclamação constitucional. A Constituição prevê. Para que é que serve a reclamação constitucional? A reclamação constitucional ela tem dois grandes papéis, duas grandes finalidades, dois grandes objetivos. Quais são esses objetivos ou finalidades? Eles são, primeiro, de fazer preservar a competência do Supremo Tribunal Federal, no caso aqui, Supremo Tribunal Federal, do STJ, dos tribunais. Isso hoje no código e a regra é dos tribunais. Fazer preservar a competência dos tribunais. Segundo, fazer cumprir as decisões judiciais. Tem força de fazer cumprir as decisões judiciais proferidas por seus órgãos. Quer dizer, se há um descumprimento de decisão judicial no se não há cumprimento da decisão judicial no processo comum, aí vai para o processo de cumprimento de decisão judicial. Se for obrigação de fazer, não fazer, do artigo 537 do Código de Processo Civil, no Código do Consumidor, artigo 84, já vimos tudo isso, né? Muito bem. Nos tribunais, no âmbito dos tribunais, a decisão dos tribunais, o cumprimento da decisão pelo tribunal, quando não cumprida, então se procede através de uma reclamação. Também para definir a competência desses tribunais, né? Definir a competência desses tribunais é por reclamação, muitas das vezes, né? É um dos remédios, preservar a competência do tribunal. Ajuiza-se uma ação em um determinado juízo. Vamos dizer que seja uma ação que ajuizada perante um juiz que pedindo para declarar a inconstitucionalidade de uma lei estadual em detrimento de uma lei federal. Isso há um conflito do princípio da. Só um conflito e gera um impacto com o princípio da federação. Né? E a competência é do Supremo, é a ação originária no Supremo, não pode ser de juízo de primeiro grau. Pois bem, nessa hipótese, o remédio jurídico que se utiliza sempre é entrar com a exceção de incompetência. Não, não. Quando se trata de competência de qualquer órgão jurisdicional em detrimento do tribunal, então ingressa-se com uma reclamação. Então a reclamação é para preservar a competência do tribunal e fazer com que haja cumprimento de suas decisões judiciais. Tá certo? Então aqui tem essa previsão no artigo 13, isso vale para os controles de constitucionalidade concentrado, certo? Mas só essa lei, olha, essa lei não trata de coisas que a outra trata que são rigorosamente idênticos aos institutos em determinadas situações procedimentais, mas trata também de coisas que lá não tem. Olha, tá vendo? Então, aqui, por exemplo, a reclamação. Essa reclamação contra o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Aí tem no regimento interno e tem na Constituição. Quem escreveu melhor sobre esse assunto no Brasil, reclamação constitucional,
é nosso conterrâneo, nosso professor da universidade, que infelizmente está afastado, porque está em Brasília, que é o ministro Marcelo Navarro, né? Que tem um livro que vai ser um clássico daqui a 100 anos, vai ser considerado um clássico da literatura jurídica sobre o assunto, porque foi a primeira obra de fôlego escrita no Brasil sobre o tema reclamação constitucional. Tanto é que o livro já se transformou num clássico, porque a Constituição e o Código de Processo Civil, principalmente o Código de Processo Civil, a Constituição não, o Código de Processo Civil, ele trouxe um enriquecimento enorme nesse campo das reclamações. E essa reclamação era prevista antes só na Constituição, e agora está no Código de Processo Civil. Né? E houve muitas alterações, ocorreram muitas alterações. O livro está nesse aspecto desatualizado, mas não está desatualizado quanto à natureza, procedimento, finalidade. O fundo da questão da reclamação constitucional, quem quiser conhecer com profundidade, é esse livro, Reclamação Constitucional, de Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Né? Pois bem, minha gente, eis aí, certo? Na medida do possível, já com algumas informações que a gente tinha a respeito da análise da Lei 9868, da análise da Lei 9882, de 3 de dezembro de 99, que cuida de disciplinar o processo e julgamento da arguição do descumprimento de preceito fundamental ou da ação de arguição do descumprimento de preceito fundamental, chamada também de ADPF. Ok? Espero que agora vocês já tenham o material aí para a prova de forma bem clara, objetiva, eficiente. Na segunda-feira nós vamos ver primeiro porque tem correlação com a matéria, embora não estou pedindo nada na prova a respeito do assunto. Não estou pedindo nada a respeito. Apenas ele servirá para melhor ilustrar o que nós falamos, principalmente na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é o estudo que nós vamos fazer sobre a lei do mandado de injunção. Certo? Vamos estudar o mandado de injunção segunda-feira. Mas eu não estou pedindo nada do mandado de injunção na prova, viu? Olha o detalhe. Apenas o estudo da lei do mandado de injunção ajuda a melhor refletir, melhor. Por isso que eu vou dar logo segunda-feira, porque vocês ainda estão com uma semana, praticamente a semana inteira para fazer ainda o trabalho. Quem quiser enriquecer com. Não é trazendo matéria de mandado de injunção, não, pelo amor de Deus. É apenas para você melhor ter segurança em responder as questões que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade por omissão, certo? Declaração de inconstitucionalidade por omissão. Esse o trabalho que nós vamos fazer segunda-feira, o estudo da lei do mandado de injunção. Por quê? Porque o mandado de injunção, apesar de ter sido criado inicialmente pela Constituição com uma visão unicamente de defesa de direitos subjetivos, a evolução da jurisprudência do Supremo vai ser muito interessante. Isso, a evolução da jurisprudência do Supremo levou a se trabalhar exatamente um enriquecimento muito amplo do mandado de injunção, e a jurisprudência suprema criou até o mandado de injunção coletivo. E o legislador, aí sim, a lei de mandado de injunção é uma lei que o legislador foi altamente feliz em melhor regulamentar a matéria no Brasil sobre o assunto. É o melhor instituto que foi regulamentado no Brasil, dos institutos em matéria de regulamentação constitucional, foi o mandado de injunção. O legislador do mandado de injunção, ele captou tudo que o Supremo já havia se pronunciado em termos de mandado de injunção e fez uma lei que eu considero a mais
bem elaborada lei de regulamento de um desses instrumentos da Constituição Federal, instrumentos novos da Constituição Federal, que existe no sistema jurídico brasileiro. É o que eu tenho a dizer. É exatamente essa lei do mandado de injunção. É impressionante como foi muito bem regulamentado, muito bem elaborado, muito bem estruturado e captou todas as possibilidades de discussão que houve sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é o ponto importante sobre o mandado de injunção, certo? Bom, minha gente, nossa próxima aula agora é segunda-feira, né? Segunda-feira, que é dia... Quanto? Segunda-feira? 17, 18, 19, né? 19. Aí nós teremos a prova. Vocês entregam a prova. A prova aí, qualquer dúvida, por favor. Olha, evolução do controle de constitucionalidade concentrado no Brasil. Só é uma espécie de introito isso daí, né? Introdução mostrando, a partir de 34, com a criação da representação de inconstitucionalidade de atos interventivos da União nos Estados, aí em 65, com a emenda constitucional número 16, foi criada uma representação, aí em 88, com a ação direta de inconstitucionalidade, em 93, com a ação declaratória de constitucionalidade, e em 99, com a regulamentação da arguição desse cumprimento do preceito fundamental, fechou o ciclo dos controles de constitucionalidade concentrado no Brasil, dos instrumentos. Aí depois os instrumentos com seus objetos, aí depois a modulação dos efeitos quanto ao objeto, ao tempo e aos destinatários, e, por último, a questão de indicar. Olha, eu fiz questão de botar até o artigo e o parágrafo, pelo amor de Deus, para não dizerem outra coisa absurda que sempre dizem nas provas. Aí eu coloquei até onde é que está a questão das espécies de declaração de inconstitucionalidade, que estão lá no parágrafo 1 do artigo 28 da Lei 9868. Quer dizer, está tudo nos mínimos detalhes do que eu expliquei aqui. É só assistir às aulas, quem não assistiu, repetir em assistir e colocar na prova também. É muito fácil. Façam isso, que não há como não houve na segunda prova, ou houve menos na segunda prova, né? Erros, equívocos e fugir demais do assunto. Na segunda prova, teve ainda quem fugisse do assunto, quem não falou nada, tal, mas aí o percentual foi muito pequeno, tá certo? Espero que agora o percentual seja menor e se puder alcançar zero, para mim era o ideal. Para mim, eu quero que vocês ou se aperfeiçoem o trabalho, copie, não tem problema nenhum. A gente inicia copiando, que é para poder ir vendo, entendendo, compreendendo. É assim, você tem que ter contato. Se não tiver, você não aprende nada em direito. O que eu trabalho é com essa ideia. O que me importa que vocês estejam copiando. Copiar, se copiasse 10 vezes, eu garanto que aprendia pelo menos 10%. Então, não é perdido nada, certo? Ufa! Então, terminado hoje, né? Amanhã eu tenho de novo, né, doutora Tuíla? Amanhã vai ser você ou vai ser Maria? Como é que ela tá? Professor, eu estou me programando para ser eu, porque ela não falou nada, mas eu vou até confirmar aqui. Tá certo. Então tá bom. Ou com você ou com ela até amanhã, se Deus quiser, e todo mundo até segunda-feira, se Deus quiser, viu? Um abração, Boa felicidade noite. para todos vocês. Boa noite. Boa noite.